E aí pessoal, beleza? Olha, eu tô aqui para dar uma dica rapidinho aí sobre roteador e Wi-Fi. O que acontece? Eu tô com dois modelos aqui que eu vou falar sobre eles, né? Eu tenho um sinal de internet que chega na minha residência através de uma operadora, uma determinada operadora, né? E esse sinal ele tem uma velocidade que é acima de 100 megas, né? Megabytes por segundo, né? Então, é o que a gente chama de 100 Mbps, né? Então, esse sinal que chega, a gente pode dizer que é uma velocidade alta, né? E quando esse sinal chega, aqui chega, tava em 300 mega, agora tá com 600, né? Então, quando esse sinal chega por fibra ótica e ele entra na residência, ele chega num modem, esse modem é da própria operadora, né? E esse modem já é capaz de decodificar esse sinal e distribuir na velocidade contratada, né? No caso, vamos focar em 300 mega, por exemplo. O que acontece? Esse sinal ele é distribuído, você distribui ele na sua residência via Wi-Fi, né? Ou através das portas que tem atrás desse modem, né? Que esse modem, na verdade, ele é uma espécie de switch e roteador, né? Então, além dele receber o sinal via fibra e decodificar e distribuir ele via Wi-Fi, você também consegue conectar através de cabos ali de rede Ethernet, né? Nas portas RJ45 que tem atrás do modem. Então ele já providencia que esse sinal esteja aí e seja distribuído na velocidade contratada, ele é compatível com isso. Então se você tem um celular ou qualquer dispositivo, notebook compatível com essas velocidades, você consegue medir essa velocidade em 300 ou que seja 600 MB. A partir do momento que você puxa um cabo de rede e vai jogar para um outro cômodo, para um outro andar da residência, entende-se que você vai jogar isso para um outro switch ou para um outro roteador, né? E a partir desse momento é que tem que tomar cuidado. A gente tem poucas opções no mercado que garantam essa velocidade, né? Então você está puxando um cabo físico ali, você tem que ter já consciência que ele tem que ser uma categoria 5E, por exemplo, para conseguir trafegar essa velocidade, que é o que a gente chama de gigabit, né? Ou seja, velocidades de até 1000 megas, né? Ou seja, 1 giga. E a partir desse momento que você tem esse cabo de acordo, você está jogando para um outro cômodo, para um outro andar da sua residência, você tem que usar um roteador lá que aceite receber essa velocidade. E aí é que vem o problema. Muitas vezes a gente encontra roteadores desse tipo, que é bom, é uma boa marca, né? Inclusive parece que é da TP-Link também, que fabrica essa Mercosys, né? E isso aqui são exemplos do que eu tenho aqui, mas a grande maioria que está no mercado, ele fala sobre isso. Então veja bem, a gente tem velocidades aqui, ó, 867 megas, 300 megas, aqui nas duas redes, nas duas faixas de frequência que a gente tem no roteador, né? Então a gente tem essas velocidades, só que essas velocidades são as velocidades que trafegam nessa rede Wi-Fi, né? Então entenda que se você estiver transmitindo um sinal Wi-Fi e ele estiver redistribuindo, você vai conseguir atingir essas velocidades. Mas a partir do momento que eu estou vindo com um cabo de rede lá do meu modem e jogando lá daquele andar para esse outro ponto aqui, ele já vai se limitar a 100, porque as portas desse equipamento elas são Fast Ethernet, ou seja, elas vão até 100 megas. Então a partir do momento que eu cheguei com esse sinal aqui, ele já se limitou a 100. Então, se eu estiver redistribuindo ele, seja pelas portas de saída via cabo ou pela antena via sinal Wi-Fi, eu já vou estar limitado a 100. Né? E o que é diferente deste aqui, né? Esse aqui realmente eles têm as portas full gigabit, né? Então, a partir desse momento, você consegue receber nesse roteador o seu sinal com 600 mega, por exemplo, e ele vai estar retransmitindo, seja via cabo ou pelas antenas, 600 megas. Outra coisa que tem que tomar cuidado, veja bem, eu vou usar de exemplo esta velocidade aqui. Algumas vezes a gente tem portas que são gigabits, ou seja, você está chegando
com um cabo aqui, você está com 600 MB, que é o exemplo que eu estou utilizando, e você sai com outros cabos aqui, você está retransmitindo esses 600 MB, né? Porque as portas são gigabit, elas vão até 1000. O que acontece é que algumas vezes as antenas elas não comportam transmitir esses 600, que é o caso que a gente vê aqui nessa informação aqui. Essa informação aqui é do Wi-Fi. Então, alguns você tem 300 MB, 400 MB, é diferente desse modelo aqui. Esse modelo aqui, por acaso, é um dos poucos que tem essa compatibilidade com o que eu estou falando, né? Então, a gente poderia estar chegando com 1 GB aqui de velocidade, retransmitir pelas portas esse 1 GB, né? Ou pela antena também, que a gente tem essa informação de 1300 MB na velocidade 5 GB, na frequência, desculpa, de 5 GHz, né? E tem a outra frequência, a outra banda aqui de 2.4, a gente consegue trabalhar com 600 também. Obviamente, se eu estiver chegando com 1 GB aqui, eu tenho que estar com meus equipamentos trabalhando nessa frequência de 5 GB, porque não conseguiria trafegar 1 GB, por exemplo, de velocidade em 2.4, que ele já tem esse limite. Mas hoje em dia a maioria dos aparelhos, equipamentos, seja celular ou notebook, eles têm placas aí que comportam essa frequência de 5 GB. Aliás, é sempre mais eficiente trabalhar nessa frequência com qualquer equipamento que você tiver. Quando você configura o seu roteador, ele te fornece 2 redes, né? Geralmente uma chama-se rede da minha casa e automaticamente ele replica esse nome para outra rede, vai ficar rede da minha casa underline 5G, por exemplo. Esse 5G a gente não pode confundir com essa tecnologia aí de velocidade de bandas, não. Isso aqui é o 5 GHz, que é uma banda de frequência do equipamento e são coisas distintas, isso aí é outro assunto. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente quer pegar a internet do nosso modem principal e jogar para um outro roteador para replicar essa internet. Até mesmo quando a gente usa isso como repetidor, às vezes a gente pega um roteador para repetir o sinal que vem lá do nosso modem principal, por conta de você estar às vezes num estabelecimento ou numa residência que tem vários cômodos ou mais de um andar. Então a gente tem que tomar esse cuidado sobre as velocidades, né? A forma física também que você vai trabalhar com esses roteadores, ele pode ser um ponto de acesso, ele pode fazer até a função do modem, né? A função que o teu modem principal faz, ele poderia fazer, você chegar com a internet direto nele e ele decodificar isso daí e distribuir esse sinal. Ele pode trabalhar como um ponto de acesso, recebendo o sinal da sua internet lá já decodificada, né? E só distribuir isso, seja via cabo ou via sinal Wi-Fi, ou ele pode trabalhar como um repetidor, recebendo o sinal via Wi-Fi diretamente lá do modem principal, né? E replicar esse sinal, retransmitir esse sinal, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado com quais os limites de velocidade, qual a capacidade que ele consegue gerenciar, tanto nas antenas, seja o Wi-Fi, quanto nas portas físicas de rede Ethernet, né? Então, a gente tem que pensar em coisa de gigabit agora, porque agora a gente está entrando numa nova era aí de velocidades de internet, tudo trabalhando aí acima dos 100 megas aí, né? E principalmente os pacotes oferecidos pelas operadoras aí de fibra, de internet com fibra, é tudo velocidade acima de 100, né? Então hoje a gente tem que se preocupar com esses detalhes aí. Tô passando essa dica porque eu quebrei um pouco a cabeça aqui, eu tive uns problemas com limitação de velocidade, né? Para retransmitir esse sinal para os demais ambientes que eu tenho em minha residência. E a melhor solução que eu tive foi me preocupar não só com a velocidade das portas, mas também com das portas físicas aqui, né? Onde é cabeado, né? Com cabo. Não só me preocupar com essas velocidades, mas também com as velocidades de Wi-Fi, né? Das redes sem fio, né? Que também
estavam me limitando. Então, o melhor custo-benefício que eu encontrei foi esse equipamento aqui, né? Ele é bem completo nesse sentido aí. E percebi que tem muito poucas opções, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto aí, se eu puder compartilhar alguma experiência, me mandem alguma mensagem aí nos comentários, que eu vou ter prazer em recompartilhar aí a experiência que eu tive. Então valeu aí, pessoal, um grande abraço para todos aí.